Hoje eu trago para vocês 29 contos curtos. Então, se inscreva-se e curta para receber mais. Olá, me chamo Paulo e esse é meu relato. Sempre achei que morar sozinho seria libertador. Depois que me mudei para aquele pequeno apartamento no centro, tudo parecia estar no lugar certo. Silêncio, privacidade e uma vista razoável da cidade. Mas esse silêncio começou a ter um som próprio. Um som que me fazia desejar ter vizinhos barulhentos. O apartamento acima do meu estava vazio. Eu confirmei isso com o síndico. Estava em reforma há meses. Mas há cerca de 2 semanas comecei a ouvir passos. Não eram passos normais. Eram lentos, pesados, como se alguém tivesse arrastando os pés. Sempre entre 2 e 3 da manhã. Na primeira noite achei que fosse minha imaginação. Na segunda fiquei acordado, prestando atenção. Às 2h17 ouvi o barulho de novo. Um arrastar ritmado, indo e voltando, exatamente sobre o meu quarto. Depois, silêncio total. Comecei a gravar com o celular. Nas gravações, o som era nítido. Mas quando mostrei a um amigo, ele deu risada e disse que parecia tubulação velha. Só que o som não vinha dos canos. Eu sabia, eu sentia as vibrações no teto. Na quinta noite, não consegui dormir. Fiquei deitado no escuro, olhos abertos. Às 2h12, o barulho começou mais forte, como se alguém estivesse empurrando móveis. Pedi uma lanterna, subi as escadas do prédio e fui até o andar de cima. A porta do apartamento estava lacrada com uma fita de obra, mas parte dela estava cortada. Hesitei, mas a curiosidade foi mais forte. Abri devagar a porta. O ar lá dentro estava pesado, abafado. Tudo estava coberto por lençóis brancos. Móveis, caixas, um espelho grande encostado na parede. Eu andei até o meio da sala. Foi então que ouvi o som, não vindo de cima, mas de dentro do apartamento. Era o mesmo arrastar, só que agora bem perto. Apaguei a lanterna por instinto e fiquei imóvel. O silêncio se estendeu por longos segundos, até que algo caiu no chão atrás de mim. Um leve som de vidro quebrando. Quando girei a lanterna, a luz refletiu no espelho. Por um instante, juro que vi uma silhueta parada no reflexo, bem atrás de mim. Mas quando me virei, não havia ninguém. Saí correndo e tranquei a porta. Desde aquela noite, os passos pararam. Mas, às vezes, de madrugada, o teto estala de novo. Um som rápido, como se alguém estivesse se mexendo. E toda vez que olho para o espelho no meu quarto, parece que tem uma sombra que demora meio segundo a mais para se mexer junto comigo. Oi, eu me chamo Sofia e esse é meu relato. Eu conheci a Luísa no cursinho, em 2016. Ela era o tipo de pessoa que todo mundo gostava de estar por perto. Divertida, inteligente e com aquele sorriso calmo que fazia tudo parecer mais leve. Nos tornamos amigos rápido, inseparáveis por um tempo. Mas tudo mudou depois do acidente. Luísa estava voltando de uma festa, tarde da noite, quando o carro em que ela estava capotou na estrada de Serra Alta. 3 pessoas morreram na hora. Ela sobreviveu, mas nunca mais foi a mesma. Ficou semanas no hospital e quando voltou a estudar, era outra pessoa. Calada, pálida, evitava falar sobre o acidente. Eu tentei conversar, mas ela me olhava com um olhar vazio, como se nem me reconhecesse direito. Dizia que não estava sozinha, que alguém tinha voltado com ela. Achei que fosse trauma e deixei para lá, até que começaram as coisas estranhas. Luísa dizia ver a própria sombra se mexer sozinha. Ela contava que às vezes via o contorno dela nas paredes, mas parado, mesmo quando ela se movia. Uma noite ela me ligou chorando
dizendo que a sombra estava no teto do quarto dela, olhando para ela. Fui até a casa dela imediatamente. Quando cheguei, o quarto estava escuro. Ela estava sentada no canto, tremendo. As janelas estavam trancadas e o que me gelou o sangue foi ver o que estava no chão. A sombra dela projetada pela luz da rua, mas sem corresponder aos movimentos do corpo. Luísa levantou o braço, a sombra ficou imóvel. 2 dias depois, ela desapareceu. A mãe dela disse que Luísa saiu à noite e nunca voltou. O quarto estava intacto, só a luz do abajur acesa. Na parede, em letras riscadas com algo escuro, havia uma frase: "Ela quer viver sozinha agora." A polícia nunca encontrou nada, mas 3 semanas depois, voltando do trabalho, eu vi algo que me deixou sem ar. Passei pela esquina do prédio dela e, por um instante, vi uma silhueta parada na janela do quarto. Não era Luísa. Era uma sombra, idêntica à dela, parada, mesmo enquanto as cortinas se moviam com o vento. Desde então, em algumas noites, vejo essa mesma sombra atrás de mim, refletida em vitrines, portas de vidro, até na parede do meu quarto. Mas quando viro para olhar, ela não está mais lá. Meu nome é Ricardo e o que eu vou contar aconteceu em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, no inverno de 2008. Até hoje ninguém acredita em mim, mas eu sei o que vi naquela noite. Naquela época eu trabalhava numa madeireira e morava com meus pais num sítio afastado, quase na divisa com o Campo Limpo paulista. As noites eram frias e o som dos grilos e das corujas era o único barulho até o vento parar. Foi numa dessas noites que começaram as histórias. Primeiro foram os cachorros, latindo e uivando sem parar, olhando para a mata. Depois, os galinheiros revirados, cabras mortas e pegadas estranhas encontradas perto dos currais. Eram marcas grandes, profundas, como de um cachorro enorme, mas com o formato de mãos. Os mais velhos começaram a falar de lobisomem. Eu ri, achei coisa de gente supersticiosa. Mas na sexta-feira, 13 de junho, algo aconteceu que mudou tudo. Um vizinho, o seu Arlindo, perdeu quase todo o rebanho numa só madrugada. Ele jurava ter visto um bicho grande, de 2 metros, peludo e com olhos vermelhos, correndo na beira do rio Jundiaí. A história se espalhou e alguns homens da região, uns 8, decidiram fazer uma caçada. Eu fui junto, não porque acreditasse, mas porque queria provar que era tudo invenção. Fomos armados com espingardas, lanternas e facões. Entramos pela mata por volta das 22 horas. O ar estava pesado e o silêncio total. Nenhum grilo, nenhum sapo. A lua cheia iluminava o suficiente para ver as sombras das árvores dançando no chão. Caminhamos por quase 1 hora até que um cheiro forte de carne podre tomou o ar. Um dos homens, o Zé, apontou a lanterna e vimos uma cabra rasgada ao meio. Do outro lado da trilha, algo se moveu, rápido demais. A lanterna pegou por um segundo o reflexo de 2 olhos brilhando e então o som, um brunhido grave, quase humano. Os cães começaram a uivar e correram para trás. O Zé atirou. O disparo ecoou e tudo ficou em silêncio de novo. Foi então que ouvimos passos pesados, vindo da esquerda, rápidos, quebrando galhos e respirando fundo como um animal prestes a atacar. As lanternas tremiam em nossas mãos. De repente, um vulto passou entre as árvores. Era grande, imenso. Pelos grossos, garras compridas e um corpo que parecia meio humano, meio bicho. A coisa correu e nós corremos também. Atiramos às cegas, mas nada parecia acertar. Até que lá adiante, ouvimos um gemido humano. Quando nos aproximamos, encontramos o Jorge, um dos homens do grupo, caído, sangrando no ombro. Ele tremia e dizia com voz rouca: "Era o bicho! Mas ele falava, meu Deus, ele falou comigo."
Levamos o Jorge para o hospital. Ele sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Dias depois, o corpo do seu Arlindo foi encontrado na beira da mata. Parecia ter sido atacado por um animal, mas as marcas eram de unhas humanas. O caso nunca foi resolvido. A polícia encerrou o inquérito como ataque de animal selvagem. Mas até hoje, quem mora na região jura que nas noites de lua cheia, algo anda pela beira do rio, uivando baixo com passos que fazem o chão tremer. E às vezes, quando o vento vem da serra, dá para ouvir um uivo que parece meio humano. E esses foram os relatos de hoje. Até o próximo vídeo. Quem sabe seu relato não seja o próximo. E-mail para enviar o relato na descrição.